Olá, no vídeo anterior aqui do Conjuntura Política, eu expliquei como é que é feito o cálculo das pessoas eleitas no sistema brasileiro, que é o sistema proporcional com lista aberta. O que eu quis enfatizar muito é que o eleitor, a eleitora, vota num candidato, vota numa candidata, mas que depois todos os votos do partido são somados, elegendo as pessoas mais bem votadas em cada partido. Algumas pessoas, principalmente candidatos e candidatas, me pediram para explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso e as mudanças que houve, porque eu citei o exemplo do Enéas de 2002. Então vamos lá. Em 2018, as regras tinham mudado em dois aspectos. O primeiro é que para se eleger, o candidato ou a candidata tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. E o segundo é que mesmo os partidos que não atingiram o quociente eleitoral entram na conta na segunda volta, para as vagas sobrantes. Mas isso não muda a essência que é a votação em lista aberta. Qual é a essência? A essência é que o eleitor vota numa pessoa e depois esses votos são somados com todos os votos dos candidatos e das candidatas do mesmo partido. E isso continua valendo tanto para puxador de voto quanto para a eleição de alguém com menor votação. Eu vou dar dois exemplos de 2018, quando essas regras já estavam valendo. O primeiro é do PSL. O PSL teve uma votação estrondosa aqui em São Paulo, por exemplo. O Eduardo Bolsonaro teve 1.843.735 votos. A Joyce Hasselmann teve 1.078.666 votos. Somando tudo isso e mais os votos de todos os candidatos e candidatas do partido, o PSL somou 4.409.549 votos. Como o quociente eleitoral em São Paulo foi de 301.870 votos, o PSL tinha direito de eleger 14 pessoas, tá certo? E aí o que acontece no caso do PSL? Primeiro, ele elegeu uma pessoa, por exemplo, o Guiga Peixoto, que foi o menos votado do partido, com 31 mil votos, o que seria insuficiente para se eleger em qualquer outro partido. Só para dar um exemplo agora, o primeiro suplente do PSDB, que é o Miguel Haddad, que não se elegeu, teve 86.042 votos e não se elegeu. E o Guiga Peixoto, com 31.718 votos, foi eleito. Por quê? Porque ele foi puxado pelos puxadores de voto. E por que o PSL elegeu só 10 deputados federais, na verdade, e não os 14 que ele tinha direito pelo quociente eleitoral e mais um que ele teria direito na segunda volta, nas cadeiras sobrantes? Porque ele não tinha mais do que 10 candidatos atingindo o 10% do quociente eleitoral. Então, o Marcelo Cecchettini, por exemplo, que teria sido eleito, porém ele teve só 23.912 votos e como ele não atingiu pelo menos os 30.187 votos necessários, ele ficou fora. Ou seja, mesmo com essa nova regra, continua existindo a ideia do puxador de voto, da puxadora de voto, no caso do PSL, que leva consigo outros candidatos ou candidatas menos bem votados, que é o caso do Guiga Peixoto, no caso do PSL. Mas eu vou dar mais dois exemplos em relação a 2018 para ficar ainda mais claro. No caso, por exemplo, para ter ideia do que significa a votação do Guiga Peixoto, no PSDB, o Miguel Haddad, que eu já citei, teve 86.042 votos, o Arnaldo Faria de Sá teve 85.381 votos e o José Olímpio Moraes teve 83.400 votos. E os três ficaram fora, enquanto o Guiga, com 31 mil votos, foi eleito, tá certo? Por quê? Porque tinha puxador de voto naquele partido. E o inverso? O inverso disso aconteceu em 2018, aqui em São Paulo, por exemplo, com o Solidariedade. O Solidariedade, somando
todos os votos de todos os candidatos, de todas as candidatas do Solidariedade, ele atingiu 255.231 votos, ou seja, menos do que os 301 mil necessários para eleger um deputado na primeira volta. Mas com a nova regra, na segunda volta, na disputa das cadeiras que sobraram, o Solidariedade entrou na conta. Com isso, eles conseguiram eleger um deputado, que é o Paulinho da Força. E veja só qual é a estrutura do Solidariedade para eleger o Paulinho da Força. O Paulinho se elegeu com 75.613 votos. Tá certo? Agora, o segundo mais bem votado do partido, que foi o Francisco Pereira, teve 25.908 votos, ou seja, nem 10% do quociente eleitoral. Mas somaram os votos de todos os candidatos para eleger o Paulinho da Força. Então, vou dar dois exemplos simples. O Roberto Vitor teve 446 votos apenas. E o Nelson Bento, o menos bem votado do partido, teve 111 votos. Agora, o que é importante? Esses 111 votos do Nelson Bento, os 446 votos do Roberto e mais de todos os candidatos e candidatas do Solidariedade ajudaram a eleger o Paulinho da Força. Ou seja, o que eu quero mostrar é que quem votou no Nelson Bento, essas 111 pessoas que votaram no Nelson Bento, foram importantes para eleger quem? O Paulinho da Força. Então, esses votos todos somados é que possibilitaram eleger o Paulinho da Força. Então, o que eu quero mostrar com muita clareza é para o eleitor e para a eleitora, é que o seu voto sempre é computado como um voto no partido no qual está afiliado o candidato ou a candidata em quem você vai votar, tá certo? Então, essa é a explicação um pouco mais detalhada, porque candidatos e candidatas me perguntaram como é que funciona isso. Então, funciona assim: os votos de todos os candidatos e candidatas do partido são somados. Os partidos que atingirem o quociente eleitoral, ou seja, o quociente eleitoral que é a divisão simples dos votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Esse número simples, no caso de São Paulo, na eleição de 2018, os números são os seguintes. A gente teve 21.130.924 votos válidos para deputado federal. Como São Paulo tem 70 vagas, divide esse número de votos válidos pelas 70 vagas, o que dá um quociente eleitoral de 301.870. E para se eleger, um candidato em qualquer partido, uma candidata em qualquer partido, precisa ter pelo menos 10% desse quociente, que no caso de São Paulo, em 2018, era 30.187 votos. Então essa é a primeira regra básica. A segunda é que mudou, é que mesmo os partidos que não atingirem o quociente eleitoral, eles entram na disputa das vagas que sobram. Tá certo? Como aconteceu, eu mostrei aqui com o Solidariedade em 2018. Então, esse é o Conjuntura Política. Se você achou que isso ajuda, repassa para os seus amigos, repassa para as suas amigas, se inscreve no nosso canal e ativa lá o sininho para receber as notificações.